Cara, todos os dias eu entro no YouTube aqui pra estudar alguma coisa, coloco um audiobook, qualquer coisa que seja que fortaleça o meu entendimento sobre a vida, sobre assuntos que eu gosto de estudar. E todos os dias eu vejo vídeo de caras de Red Pill falando mal de mulher, que não vale a pena ter relacionamento. Cara, é um enxame de homens assim. Por um lado, eu até entendo em partes que o mundo anda assim meio esquisito, as mulheres andam meio esquisitas em parte, tá? Não quero generalizar aqui. E os homens também, mas eles não falam sobre isso, eles tocam mais no tema de mulheres, as mulheres estão muito promíscuas, não compensa ter relacionamento em 2024 e etc. Quero deixar bem claro aqui que eu não tô aqui pra criticar os caras que fazem vídeos relacionados a esse tipo de conteúdo, tá? Eu apenas quero abrir um pouco da tua mente e te fazer ter um entendimento maior em relação a tudo que você assiste na internet. Esses tempos, eu tinha estudado um canal para eu poder ter uma base do que falar aqui com vocês de um cara que toca muito nesse tema Red Pill. E o que ele fala é um canal muito grande, que tem quase 200 mil inscritos. E ele fala muito sobre a vida também, sobre desenvolvimento pessoal, num contexto geral, assim, mas voltado mais ao lado Red Pill da coisa. E ele fala muito mal de mulher, cara, mas o conteúdo dele é muito palpado em tu não ter relacionamento, em tu não buscar se relacionar com uma mulher. Mas recentemente saiu uma. Acho que ele publicou uma foto dele, que ele parece que iniciou em um relacionamento com uma moça. E muitos caras lá que acompanhava ele ficou meio que surpreso, né, com a notícia, porque era um cara que pregava muito a questão de tu ser contra relacionamento, mas o próprio começou e iniciou um. E isso acontece muito. Acho que há uns meses atrás também teve outro cara aí que me disseram, amigos meus chegam em mim, me mandam lá. E por eu ter recebido alguma dessas mensagens de amigos meus, ver muito conteúdo relacionado a isso, eu decidi falar um pouco com você aqui, cara, sobre esse tipo de coisa. A primeira coisa que a gente percebe em todo esse contexto é que muitas das vezes esses mesmos caras que falam sobre Red Pill, sobre tu não se relacionar com uma mulher, sobre não buscar relacionamento, e eu concordo em parte que tu não deve correr atrás de uma mulher, tu deve primeiro se preparar, se tornar um homem melhor para que venha a melhor mulher para tua vida. A primeira coisa que tu tem que entender é que tu não conhece 100% a vida de um homem desse. Tu não sabe se ele realmente se relaciona com alguma mulher, se ele realmente é aquele cara solitário, aquele tal daquele cara que fica se desenvolvendo a vida toda para um propósito que eu não sei qual que é o propósito de tu ficar se desenvolvendo sempre. Porque eu enxergo a vida como um jogo. Você se desenvolve, e aí tu chega em um nível onde tu já chegou no teu nível máximo de vida. No teu nível onde não tem muito mais o que fazer. O que seria o desenvolvimento pessoal, no meu ponto de vista? Seria tu ganhar dinheiro, seria tu fazer as coisas que você gosta de fazer, e ser uma pessoa leve e feliz com a vida que você tem. Não é ser um cara milionário, não é ser um cara que tem bilhões na conta, porque, no meu ponto de vista, isso não traz mais felicidade, tá? A felicidade em excesso, ela vai te trazer tristeza, tanto quanto a tristeza em excesso vai te trazer também um certo nível de depressão. Então tu tem que saber balancear esses dois. A felicidade e a tristeza tem que estar um pouco equilibrado de fato. Então quando a gente entende isso, a gente entende que a felicidade plena, ela não existe. Independente se tu tiver em um relacionamento, independente se tu tiver solteiro, se tu ficar solteiro por um longo período de tempo, vai chegar uma hora em que tu vai ficar um cara meio primata, um cara que precisa de algo a mais na vida. E aí tu pauta a tua vida, tu pauta o relacionamento ou algum relacionamento que tu pode ter com alguma mulher muito boa na experiência de um cara que tu viu no YouTube falando que isso não dá mais certo. Aí tu coloca todas as mulheres do mundo, ou talvez todas as mulheres do Brasil, em um saco e diz que nenhuma lhe presta. Baseando a tua visão de mundo em uma visão que outro cara teve da vida. O conhecimento, quando ele vem de uma outra pessoa, não estou dizendo que ele deve ser descartado, principalmente de um cara que não tem muito seguidor, de um cara que não tem muito dinheiro. O conhecimento ele é válido, senhores, de muitas maneiras. Qualquer conhecimento que chega para ti, ele é válido, desde que tenha pelo menos um mínimo de senso para analisar se aquilo faz ou não sentido para tua vida. Por exemplo, quando chega um cara assim, falando mal da vida,
falando mal que... Porque eu vejo muito desses caras aí da Red Pill não falando só mal das mulheres, mas falando mal da vida no contexto como um todo. E aí tu percebe o seguinte, tá, mas qual que é a minha visão em relação à minha vida? Eu, por exemplo, eu não vou mentir, já teve vezes de eu assistir tanto vídeo negativo de notícias, assim, na época, principalmente que tinha televisão, que eu ficava muito revoltado em relação ao mundo. Então eu pensava que tudo do mundo era ruim e que não existia nada bom. Só que aí, cara, dava um sábado, um domingo, eu ia pra um parque com a minha família, me divertia, fazia um churrasco, colocava uma música ali que a gente gosta, e eu percebia que existe sim um lado bom da vida, um lado bom do qual muitas das vezes a gente não procura, a gente não faz, por talvez falta de tempo, por talvez falta de dinheiro, mas que sim, existe um lado bom da vida. Por mais que tudo esteja meio caótico, as mulheres estão sim um pouco mais promíscuas, nesse ponto eu concordo um pouco, mas a gente não tira também o fato de que os homens estão também, em sua maioria, viciados em pornografia, viciados em TikTok, ficando cada vez, principalmente os jovens, um pouco mais fracos. Mas aí eu deixo a questão pra ti e te pergunto o seguinte: tu se considera um homem bom pra uma mulher? Tu acha que uma mulher boa merece você? Da mesma forma em que tu tem um olhar de que tu merece uma boa mulher, pense nisso. Tu acha que uma mulher boa merece você, que você está pronto pra constituir uma família com uma boa mulher? Tenha esse pensamento, porque eu percebo que muitos homens querem ter uma mulher boa, querem constituir uma família, mas nem mesmo eles são bons. Então reflita em relação a isso, porque talvez o problema não seja o mundo. Não adianta a gente sentar e ficar reclamando do mundo, da vida, porque nada vai mudar muita coisa na nossa vida na prática. Nenhuma pessoa, nenhum governo, já falei sobre isso em outros vídeos, e eu percebo que não adianta muito tu tentar se desenvolver, mas tem que ter um propósito por trás disso. Sempre tem um propósito. A cada ação de um ser humano, nada... Eu costumo dizer que nada é em vão, tudo tem um propósito. Enquanto que, muitas das vezes, os caras que eu percebo que assistem esses vídeos, assistem esse tipo de conteúdo, é porque no fundo, talvez se sinta um pouco solitário e percebe aquele cara que é criador de conteúdo como um amigo mesmo, um cara que tá tentando dar conselhos, um cara que é tipo de um irmão de batalha, sabe? Mas muitas das vezes isso não acontece, porque o criador que faz esse tipo de vídeo, ele tá ganhando dinheiro com aquilo, talvez ele tá vendendo um produto em cima de você, para ele ganhar em cima daquele conteúdo, enquanto que tu não tá levando nada de positivo pra tua vida em relação a todo esse conteúdo que você tá absorvendo desse cara que tu acompanha. Então é necessário que tu se atente em relação a isso. Esses tempos eu até tinha olhado o Instagram de um cara que ele fazia vídeos sobre desenvolvimento pessoal há um tempo, e tu percebe que é tudo muito clichê, assim, pra atrair um público, pra, de certo, ganhar um dinheiro em cima daquilo, ou seja, uma empresa. Tu percebe que muitos caras estão fazendo isso. E o conhecimento teu, que tu tem que levar pra tua vida, ele não vem. Então, a minha dica pra você que gosta desse tipo de conteúdo e quer continuar acompanhando, até mesmo buscando conhecimento em relação a isso, é tu ler livros e buscar um conhecimento muito pautado e muito... que tu percebe que não é apenas mais um cara falando ali, dando a simples opinião de vida dele. Tem até um canal de um cara aí que eu vi esses tempos que tá com quase 1 milhão de seguidor, que ele reage às mulheres, assim, ele pega um tema muito específico lá do TikTok, e aí ele coloca no canal dele e ele fica dando a opinião dele em relação a isso, em relação a tudo que aconteceu com aquela mulher. Então, não é algo que vai te trazer um conhecimento e não é algo que vai agregar muito na tua vida. Na prática, ficar falando mal das mulheres, ficar colocando defeito em tudo na vida. Se tu nunca teve um relacionamento, ou se teve, a gente tem que entender que as pessoas do Brasil, as pessoas do nosso país aqui, cada um teve uma história diferente, cada um teve um relacionamento diferente, cada história é uma história, muitas pessoas tiveram um relacionamento muito bom, algumas relacionamentos ruins, mas a gente sabe que muitas decisões da vida, ela reflete apenas o que tu é como homem. Não vai depender muito do mundo, se tu vai ter um bom relacionamento, não vai depender muito da maioria das mulheres. Vai depender em específico da mulher que você arrumar pra tua vida, tá? Eu espero que tu tenha entendido um pouco em relação a isso. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha entendido um pouco do vídeo e até o próximo.